queridos amigos do canal Olhai os Campos, estamos aqui para contar o segundo episódio da vida do Jim Elliot e de seus amigos e toda aquela história do Equador, ok? Então até agora o que nós vimos? Eles saíram da Califórnia, deixaram suas profissões, foram de navio até o Equador, ficaram um pouquinho em Guayaquil, ficaram um pouco em Quito e agora já estão em Chalmera, que Chalmera é a base, né, dos aviões que ajudam a levar os missionários dentro das aldeias na selva, certo? Não imagina que são aviões grandes, não, são aqueles teco-tecos mesmo, sabe? Aqueles aviões pequenos, cabem 2 pessoas, 4 pessoas e um pouco de carga, mas para andar, para voar na selva e para conseguir aterrissar em pistas pequenas, eles são bons, porque eles são como um Fusca, vamos dizer, né? Conseguem ir para todo lugar, conseguem parar em pistas pequenas, e é assim que eles iam. O ponto, vamos dizer, o ponto onde ficava a central dos aviões, a manutenção e tudo isso era em Chalmera, ok? Uma antiga cidade que a Shell tinha construído e depois vendido à missão. Mas, depois disso, a gente tem também uma outra cidade, uma estação missionária chamada Xandia, onde já tinha muitas coisas, já tinha escola, já tinha ambulatório, já tinha casa missionária, e de onde eles partiriam para as outras tribos, certo? Então as coisas estavam andando bem, porque eles tiveram uma ideia. No começo, para aprender espanhol, estava difícil, sabe por quê? Onde eles estavam, com os missionários americanos, todo mundo falava inglês, pouca gente falava espanhol. Então eles decidiram, vamos ter coragem e vamos morar com pessoas que só falam espanhol. É difícil, mas eles foram. E foram lá e era tanto espanhol, espanhol de dia, espanhol de noite, espanhol o tempo todo, lendo e falando, lendo e falando. E até o Jim Elliot, ele lembra que ele começou a sonhar em espanhol. Então, quando ele começou a sonhar em espanhol, ele já foi lá e falou, Dr. Ted Marsh, como é que tá o meu espanhol? E ele pegou, fez o teste e falou, tá ótimo, vocês já podem ir para Xandia e lá, vocês saíram de Chalmera, iram para Xandia, para de lá já começar a aprender o Quichua, e eu vou ficar lá alguns meses com vocês, alguém vai cuidar da minha esposa aqui, eu fico uns meses com vocês e a coisa vai andando. Ok, tá ótimo. Então começaram além de já saber o espanhol, começaram a aprender um pouco de Quichua, os índios gostaram deles, eles ajudavam a construir coisas para os índios, ajudavam a plantar, ajudavam a colher as coisas, ajudavam na vida normal daqueles índios, que era uma coisa muito legal, assim, de fazer, porque, vamos dizer, aqueles índios nunca tinham encontrado ninguém que ajudasse eles. E agora esses americanos, junto com o Dr. Ted Marsh, que era amigo deles, estava ali com eles. Então, eles não eram médicos, nada disso, mas o Dr. Ted Marsh, ele ensinou algumas coisas, alguns socorros, primeiros socorros, como cuidar de uma queimadura, como cuidar de um corte, como cuidar de algumas coisas, mas assim, algumas coisas saíam do controle. Teve um nenê de uns 4 meses que pegou uma grande chuva, pegou uma pneumonia, e eles tentaram daqui, tentaram dali, não conseguiram levar o nenê, o avião não conseguiu chegar a tempo, e o nenê morreu. Foi uma coisa triste, né, para eles, porque eles queriam ajudar, demonstraram tristeza, mas não conseguiram fazer nada. E eles já tiveram um primeiro choque cultural, porque no enterro do nenê, o que os quichos fizeram? Uma festa. Por que uma festa? Para alegrar os pais que tinham perdido o nenê. Então eles começaram a se acostumar com a comida dos quichos, com o jeito de viver deles, né, que era muito diferente, e começaram também a ensinar sobre Deus, sobre o Deus da Bíblia, sobre o Deus que criou tudo, sobre o Deus que mandou o seu Filho para morrer na cruz para salvá-los. Falar para eles que aqueles pecados que eles faziam, de brigar, de mentir, podiam ser perdoados. Podiam ser perdoados porque Cristo morreu na cruz por eles. E começaram a falar, e os índios começaram a gostar disso, então as coisas estavam indo bem. De repente, né, uma boa notícia aconteceu, né, que a Beth chegou, o Jim não ficou tão contente porque ela foi para outro lugar
do Equador para traduzir uma Bíblia lá, para revisar uma Bíblia traduzida, e ele ficou meio longe, assim, as cartas demoravam 3 semanas para chegar. Hoje você pega o celular e fala com teu amigo em outro país, né? Aquele tempo, para uma carta chegar de uma aldeia até outra aldeia, ali no Equador, eram 3 semanas, já pensou? 2, 3 semanas para receber uma notícia, mas eles estavam contentes. Aconteceu, nessa época, de ter uma conferência em Quito, uma conferência dos missionários todos, e o que eles fizeram? Foi uma coisa muito legal, porque eles convidaram a Beth para ir na conferência, e convidaram o Jim e o Pat para ir na conferência também. E o Jim tomou uma decisão. Dessa vez não passa. Eu vou pedir a Beth em casamento, já vamos casar durante a conferência, e ela já vai voltar comigo para Xândia. E foi o que ele fez. Foram na conferência, prestaram atenção, lógico, né? Não estavam pensando só no casamento, prestaram atenção na conferência, foi muito bom, fizeram novos amigos, conheceram novas pessoas, mas ali ele falou: Betty, você quer casar comigo? Aceita casar comigo? Morar lá em Xândia? Estamos construindo nossa casa ainda, mas você aceita morar comigo lá? Ela falou: claro, Jim, eu estou aqui para servir a Deus, então eu vou concluir meu trabalho de revisão lá, você conclui a nossa casa e nós vamos casados para lá. Isso foi algumas semanas que ela concluiu o trabalho dela, ele junto com o Pat, com o Nate, né, e com os próprios Quichuas, construíram uma casa e tudo pronto. Olha só, estava lá, a coisa estava indo bem. Pete Fleming, Jim Elliot, Betty morando na aldeia, certo? Na aldeia Xândia. O Nate e a Mart trabalhando ali na sede em Chalmera, Dr. Tidmarsh em Quito ajudando todos eles. Estava tudo indo bem. Mas uma noite começou a chover. Tudo bem. Chuva na floresta é normal, né? Evapora muita água e chove bastante. Mas essa chuva, olha, vou te falar. Já tinha se passado, estou vendo aqui, já estamos em junho de 53. 18 meses já. Tudo isso aconteceu em 18 meses. Pegou, aprendeu espanhol, construiu a casa, casou. 18 meses depois, teve essa chuva. E foi uma chuva tão incrível. Lá do lado dessa estação missionária tinha um rio Aquio. E começou a chover tanto, o rio começou a subir. E uma coisa incrível. Começou a desbarrancar as coisas, começou assim, uma força tão grande do rio, que o rio levou a escola embora. Já pensou? O rio levou a escola, depois levou o ambulatório, levou a casa missionária, levou a casa que ele tinha construído. Que coisa! O rio foi levando tudo. Sobrou poucas coisas, sobrou um galpão onde eles pegaram, salvaram alguma coisa. Eles tinham conseguido uma doação de um gerador para ter energia elétrica lá, né? Muito importante. Imagina, né? No meio da floresta, conseguir um gerador para ter energia elétrica. Conseguiram salvar o gerador, conseguiram salvar algumas coisas, mas aquela enchente foi realmente terrível. E aí, né? Durante aquela enchente também, trabalhando tanto, fazendo tanta coisa, tentando ajudar os quichuas, tentando salvar as coisas, o Jim pegou malária, não sei como, e depois ficou algumas semanas de cama. Malária, você tem que ficar parado sem fazer nada, algumas semanas de cama, e quando ele melhorou, o pessoal se reuniu e falaram: e agora, o que a gente vai fazer? O Ed com a Marjorie, um casal, né? O Jim com a Beth, outro casal. O Pat ainda não tinha casado, mas já tinha uma namorada que ia chegar lá também. Estavam lá. O que nós vamos fazer? Vamos continuar em Xândia, que não tem mais nada. Em Xândia não tinha sobrado nada, não era mais uma estação missionária. Ou vamos partir para outro lugar. Vamos partir para tentar achar uma outra aldeia onde seja mais fácil de viver, onde não tem um rio perto, onde, né? E foram buscar, foram andando de canoa, né? E foram buscando, e encontraram uma aldeia que chamava, esse nome é difícil, tenho que ler aqui, porque esse nome é muito complicado. Olha só. Acharam a aldeia de
Opa, Reinaldo. Puyapungu, ok? Eu tinha que ler mesmo, porque Puyapungu não dá para decorar não. Acharam de Puyapungu, aonde tinha um chefe ali, daquela aldeia, que tinha 15 filhos e tinha um monte de criança. E o chefe falou, queremos receber vocês aqui para ter uma escola. Então, falaram, bom, pode ser um bom lugar. E o Jim e a Beth ficaram em Puyapungu, certo? E eles continuaram procurando outros lugares. Depois, eles andando, o Ed McCully achou um lugar muito legal, em Arajuno. Arajuno era outro local que a Shell tinha construído, tinha tentado tirar petróleo também, mas desistiu. Agora, ali em Chalmera, eles desistiram só porque não acharam petróleo. Lá em Arajuno, a história era outra. Sabe por quê a Shell foi embora de Arajuno? Porque os Aucas tinham matado 8 funcionários da Shell. E a Shell resolveu, ir embora de lá. Porque esses Aucas ninguém conhecia direito, eles diziam que era um povo muito guerreiro, que não perdoava nada. E alguma coisa o pessoal da Shell fez que os guerreiros Aucas foram lá e mataram 8 funcionários da Shell. E a Shell foi embora e deixou as instalações abandonadas. O Ed McCully e a Marjorie falaram, opa, beleza, vamos aqui construir uma escola, vamos começar a trabalhar com os quichos aqui. E então estávamos assim. Então, o Pat ficou em Xandia, certo? Né? O Pat ficou em Xandia, o Ed McCully com a Marjorie ficaram em Arajuno e o Jim Elliot com a Beth ficaram em Puyapungu. E o trabalho ia andando. Eles falaram assim, precisamos pensar uma coisa que é muito importante para os missionários. Nós precisamos conseguir ensinar os quichuas, aqueles que já aceitaram Jesus como Salvador, para que eles entendam bem a Bíblia, para que eles possam ensinar os outros quichuas. Porque não é bom um missionário ficar o tempo todo ensinando. É bom que as pessoas do próprio lugar comecem a ensinar as pessoas do próprio lugar. Na Amazônia, nós tentamos fazer isso. Nós tentamos fazer com que os indígenas da Amazônia possam ensinar os próprios indígenas. E lá, eles quiseram que os quichuas ensinassem os quichuas. E organizaram um belo estudo para os quichuas. Bom, é muito diferente dos estudos nos Estados Unidos, né? Bem diferente. Assim como eles tiveram o primeiro susto no velório que fazia a festa, o segundo susto foi na conferência. Porque na conferência eles levavam os animais deles junto. Levavam cabra, levavam macaco, levavam galinha. E você tinha que dar aula com macacos, galinhas e bodes e cabras na sala. E assim, eles pegavam, iam fazer xixi, faziam na parede mesmo. Nem saíam da sala, faziam na parede da sala. Olha, então, hábitos assim que, para um americano, eram bem doidos, né? Mas eles foram, ensinaram. E o que é incrível é que mesmo com essa bagunça toda, nenê chorando, mãe junto, tudo ali, os quichuas aprenderam rápido as coisas da Bíblia e começaram já a ensinar em novas aldeias. Então você vê que a coisa está andando bem, a coisa está indo bem. E eles começam a pensar o seguinte, olha, agora nós já estamos, né, nos firmando aqui e nós vamos conseguir começar a pensar nos Aucas, certo? Uma coisa era atingir os quichuas, que eram mais pacíficos, que já estavam amigos, que agora já estava um quichua ensinando outro quichua, e a outra coisa era conseguir alcançar os Aucas, uma tribo que ninguém conhecia, uma tribo que parecia violenta, uma tribo que, assim, era um mistério, mas era um desafio, e desde o início estava na cabeça de Jim Elliot. Vamos tentar falar com os Aucas. E isso foi colocando na cabeça deles. Aquela vila ali, construída pela Shell de Arajuno, era bem perto da terra dos Aucas. E assim, uma noite, eles pegaram e encontraram pegadas de
um tipo de sandália diferente, que os quichuas andavam um tipo de sandália, certo? E era diferente da sandália dos quichuas. E eles falaram, são sandálias dos Aucas. Eles tinham feito, para proteger a casa, uma cerca elétrica. Então, talvez ele encostou na cerca, levou um susto e foi embora. Mas eram pegadas dos Aucas. Os Aucas estão chegando perto. E eles falaram, vamos lá, vamos tentar alcançar esses Aucas. E eles começaram a fazer voos nas regiões mais isoladas da selva para tentar achar algum lugar aonde pudessem, assim, descobrir aonde eram as aldeias desses Aucas tão escondidos. Então, numa selva, imagina, uma floresta fechada, se você vê uma clareira, você pode pensar que talvez ali tenha alguém, né? E eles foram sobrevoando, e dito e feito, um dia encontraram, lá do avião, viram alguns índios que se escondiam na mata e falaram, são os Aucas. E a partir daí, eles se reuniram para iniciar a Operação Auca, que é o que nós veremos no nosso próximo capítulo.